Em uma planície desolada, sob um céu cinzento que pressagiava a tempestade, jaziam os escombros de uma esperança antiga. A crença na bondade inata do homem era uma miragem, dissipada pelas areias do tempo e pela crueldade inerente à própria existência. Não, o homem não nasce bom. Ele nasce com a semente de ambos, bondade e maldade, e é o ambiente e suas escolhas que irão florescer em seu ser. A frase Homo homini lupus, cunhada por Plauto e popularizada por Thomas Hobbes, ecoa como um grito primal, revelando a verdade nua e crua da natureza humana. O homem é o lobo do homem, o grito da besta interior, a filosofia da maldade, a humanidade, em sua essência, carregam um dualismo perturbador. Desde os primórdios, a sombra da maldade tem se projetado sobre a luz da virtude. Niccolo Machiavelli, em O Príncipe, não se iludia com a natureza humana. Para ele, os homens são ingratos, volúveis, dissimulados, covardes e ambiciosos. A bondade, quando presente, era uma ferramenta, um meio para um fim, jamais um fim em si mesma. O poder, para Maquiavel, era a força motriz, e a astúcia e a crueldade, em doses calculadas, eram os instrumentos para alcançá-lo e mantê-lo. Já Arthur Schopenhauer, o filósofo do pessimismo, via a vida como um tormento incessante, impulsionado por uma vontade cega e irracional. O homem, preso a essa vontade, busca incessantemente a satisfação de seus desejos, e nesse processo, inevitavelmente entra em conflito com os outros. A compaixão era uma exceção, não a regra. A dor, para Schopenhauer, era o verdadeiro mestre, o que revelava a crueza da existência e a crueldade inerente ao ser. Ainda, Friedrich Nietzsche, com sua filosofia do além do homem, desafiou as noções tradicionais de bem e mal. Para ele, a moralidade cristã, com sua ênfase na humildade e na compaixão, era uma moralidade de escravos que tolhia o verdadeiro potencial humano. Nietzsche advogava por uma vontade de potência, uma força motriz que impulsionaria o indivíduo a superar-se, a criar seus próprios valores, mesmo que isso significasse transcender as convenções morais. Em sua visão, a distinção entre bom e mal era uma construção social, e a verdadeira grandeza residia na capacidade de afirmar a própria vontade, de ser um criador, não um seguidor. Sukuna, a materialização da malevolência pura e o eco da filosofia. Em meio a essas reflexões filosóficas, surge a figura de Ryomen Sukuna, de Jujutsu Kaisen, um arquétipo vívido da maldade intrínseca. Sukuna não é um ser que foi corrompido, ele é a corrupção. Sua existência é a manifestação da malevolência pura, da crueldade sem remorso, do egoísmo desmedido. Ele encarna a vontade de potência em sua forma mais distorcida, onde o prazer reside na aniquilação, no sofrimento alheio, na imposição de sua supremacia absoluta. A cada golpe, a cada sorriso sádico de Sukuna, vemos a materialização das teorias mais sombrias sobre a natureza humana. Ele é o egoísmo maquiavélico levado ao extremo, a vontade cega de Schopenhauer, desprovida de qualquer freio, a vontade de potência nietzschiana sem o peso da criação ou da superação, apenas a destruição em seu cerne. Sukuna não se importa com moralidade, com ética, com o bem-estar alheio. Sua única bússola é seu próprio desejo, sua própria fome por poder e gratificação. Ele vê o mundo como uma vasta arena onde pode testar seus limites. Um palco para exibir sua supremacia e a futilidade da resistência. A indiferença de Sukuna em relação à dor e ao sofrimento dos outros é um espelho perturbador da crueldade, que Hobbes via na ausência de um poder soberano para conter os impulsos humanos. Sem a lei, sem a ordem, sem a restrição, o homem, ou neste caso, a maldição personificada, se torna um predador. Sukuna é o ápice do estado de natureza obesiano, onde a vida é solitária, pobre, sórdida, brutal e curta.
Sua força não advém de um ideal, de uma causa, mas da pura e simples convicção de sua própria superioridade e da validade de seus instintos mais básicos. Ele não busca entender, não busca coexistir. Ele busca dominar e consumir o confronto interior, a batalha pela alma e a sombra de Sukuna. A questão não é se o homem nasce bom ou mal, mas sim qual das sementes germinará e dominará o campo de sua alma. A vida é um campo de batalha, e cada indivíduo é o protagonista de sua própria guerra interna. A bondade exige esforço, compaixão e renúncia. A maldade muitas vezes é o caminho mais fácil, o atalho para a satisfação imediata dos desejos mais sombrios. A jornada humana é um eterno embate entre a luz e a sombra. A crueldade de Sukuna serve como um espelho distorcido, refletindo a escuridão que reside em cada um de nós. É um lembrete visceral de que a civilização é uma fina camada de verniz sobre um abismo de impulsos primais. A educação, a moralidade, a religião, todas são tentativas de conter a besta interior, de canalizar a vontade schopenhaueriana para propósitos mais elevados. Sem esses freios, a humanidade talvez se assemelharia mais a Sukuna, buscando apenas o próprio prazer e poder, sem consideração pelas consequências. Ainda assim, a dúvida persiste. Em momentos de desespero, de desilusão, a voz de Habs ecoa em nossa mente. O homem é o lobo do homem. Observamos a guerra, a injustiça, a violência gratuita e nos perguntamos: seria essa a verdadeira face da humanidade, desmascarada de suas pretensões civilizatórias? Sukuna, com sua indiferença gelada e seu poder avassalador, parece sussurrar um sim assustador. Ele não se sente culpado, não se arrepende, não busca a redenção. Sua existência é a validação de que a maldade pode ser autossuficiente. Não um desvio, mas um destino escolhido. A senda da redenção, ou o abismo da aceitação. E a lição de Sukuna, diante da constatação da malevolência, surge a inevitável pergunta: há esperança? Se o homem é mau por natureza, haveria espaço para a redenção, para a reconstrução? Dostoiévski, em suas obras profundas, mergulhou nas profundezas da alma humana, explorando a culpa, o sofrimento e a possibilidade de perdão. Ele reconheceu a capacidade para o mal, mas também a centelha divina, a possibilidade de um despertar, de uma transformação através do sofrimento. O caminho para a redenção, muitas vezes, passava pelo reconhecimento da própria escuridão, pela dor da expiação. Ao contrário de Sukuna, os personagens de Dostoiévski são atormentados pela culpa, pela busca de significado e pela complexidade de suas escolhas. Eles são a antítese da simplicidade brutal de Sukuna. A aceitação da dualidade humana não significa capitulação à maldade. Significa uma compreensão mais profunda de quem somos. É o reconhecimento de que a luta é constante, que a vigilância é eterna. Não podemos negar a sombra, mas podemos escolher não nos tornarmos escravos dela. Podemos, como propunha Epicteto, focar no que está sob nosso controle, nossas escolhas, nossas reações, nossa própria virtude. Ele nos ensina que, mesmo diante da adversidade, da maldade alheia, temos o poder de escolher nossa resposta, de manter nossa integridade, de não permitir que a escuridão externa corrompa a luz interior. A filosofia estoica seria anátema para Sukuna, que abraça o caos e a gratificação imediata, sem se importar com a virtude ou a autodisciplina. A presença de um Sukuna em um universo ficcional nos força a confrontar a ideia de que a maldade pode existir em sua forma mais pura, desprovida de qualquer justificativa, e ao fazê-lo nos impele a uma reflexão crucial. O que nos impede de nos tornarmos ele? O que nos separa do abismo da malevolência pura seria a empatia, a compaixão, a capacidade de ver o outro não como um meio,
mas como um fim em si mesmo. Seria a consciência de que, ao ferir o outro, ferimos a nós mesmos, não por um remorso moral, mas pela degradação da própria alma que nos torna humanos. Talvez a resposta não esteja em buscar uma bondade inata que talvez nunca tenha existido, mas sim em construir ativamente a bondade, tijolo por tijolo, em cada escolha, em cada ato, mesmo diante da escuridão que nos cerca e que reside dentro de nós. A história de Sukuna, em sua brutalidade inabalável, é uma advertência sombria e um convite paradoxal à vigilância e à autoconsciência. Ela nos lembra que a luta contra o lobo do homem não é apenas externa, mas é, acima de tudo, uma batalha travada diariamente dentro de nós mesmos. A cada momento, nos defrontamos com a escolha entre a virtude e a malevolência, entre a compaixão e a indiferença. E essa escolha, essa luta incessante, é o que verdadeiramente define o homem. Que você pensa sobre a ideia de que a civilização é apenas uma camada fina sobre impulsos primais? Essa camada é suficiente para conter a besta que habita em nós? Ou é uma ilusão que pode se romper a qualquer momento?